Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o HGCR, o fundo da CSHG de papel. Então o fundo aqui ele investe em operações atreladas ao IPCA e também ao CDI. O fundo vem fazendo movimentações para trocar um pouquinho, girar um pouquinho a carteira, então isso tem desacroado ali um rendimento através da inflação acroada que estava dentro dos papéis. Também o fundo tem migrado sua carteira, saindo um pouquinho do CDI e indo para o IPCA. Então aí quem é cotista do fundo ou quem quer entrar no fundo, é interessante acompanhar aqui a cabeça do gestor para saber se está alinhada com a sua linha de investimentos. Esse fundo aqui você quer que seja um híbrido dentro da sua carteira, se você quer mais IPCA, se você quer mais CDI, enfim. Vou comentar sobre tudo isso e também sobre as atualizações do fundo neste mês. Então, cota no valor de mercado R$ 103,20, cota patrimonial R$ 102,12, ou seja, um dos poucos fundos aqui de papel que estão com ágio, né? Agora o mercado está se recuperando, mas durante muito tempo aí os fundos apanharam bastante e esse aqui seguiu sendo um caixa forte, tanto ali na distribuição dos seus rendimentos, quanto nas suas operações, que são mais high grade, ou seja, o risco-retorno nesse fundo aqui durante o período estava muito bom, era um fundo high grade pagando igual, por vezes mais do que fundo high yield, e o fundo parece que foi redescoberto pelo mercado, né? Alguns meses atrás o fundo tinha menos cotistas, era considerado ali um patinho feio e agora nos últimos meses parece que o pessoal, o mercado como um todo, né, começou a olhar com bons olhos de novo aqui para o fundo. Inclusive a gente vai ver isso, o fundo cresceu bastante aqui no mês de março, na questão do número de cotistas. Pois bem, vamos aos comentários do gestor. Então, o fundo aqui ele teve um volume médio de 3,2 milhões, então super tranquilo aqui a questão da liquidez. Ao final do mês, o número de investidores aumentou para 90.367 versus pouco menos de 88.900 ao final de março. Então, o fundo aqui ganhou praticamente 1.500 investidores, isso lá em março. Só um parênteses, pessoal, a gente às vezes que é aqui investidor de fundo imobiliário, né, que gosta do assunto, acompanha bastante vários fundos, a gente pensa que o mercado ainda é muito grande, né? E, na verdade não, o mercado ele ainda é muito pequeno. Se a gente for olhar, tem poucos milhões de investidores nesse mercado, quando comparado aí com o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes mais ou menos, e mesmo quando comparado aos investidores ali de renda fixa, que tem um perfil muito parecido aqui com o fundo imobiliário, então é um produto que tem tudo para crescer nos próximos anos, justamente por essa renda recorrente. E quem estiver estudando mais nesse momento vai conseguir surfar esse ciclo que eu enxergo para os próximos anos de alta, porque muitos investidores vão entrar, então a tendência aqui do mercado é se desenvolver, se valorizar. Então quem conseguir estudar mais, se preparar mais, vai fazer compras melhores e vai conseguir surfar esse período de alta aí que eu vejo para o longo prazo, tá pessoal? Só um comentário rápido. Bom, o fundo apresentou em abril um resultado total de R$ 1,27 por cota e ao final do mês detinha 0,78 centavinhos de cota, por cota acumulado não distribuído. É interessante aqui que o fundo colocou para a gente que nos últimos semestres ele também teve ali um valor acumulado por cota, 0,71 versus 0,66, em inflação acroada nos CRIs indexados ao IPCA, principalmente que ainda não virou resultado caixa. Então tem duas coisas aqui. O fundo tem 78 centavinhos por cota acumulado e não distribuído, isso ele tem lá agora para distribuir para a gente, e ele tem também 71 centavinhos por cota em inflação acroada, ou seja, está dentro do papel. Quando ele vender esse papel, quando esse papel for amortizado, esse valor vem para dentro do caixa e aí o fundo consegue distribuir. Ou seja, o fundo tem reservas robustas para conseguir manter esse dividendo de 1,20 por um longo período. Tá? Isso aí, longo período que eu me refiro esse ano. Tá? Durante os meses de janeiro a abril, o fundo apresentou o resultado médio de 1,27 por cota e acumulou aproximadamente 4 milhões de resultados no período, 27 centavinhos.
Agora, no curto prazo, a gente vai ter vencimento das operações compromissadas nos meses de maio e junho, que impactarão negativamente o resultado caixa do fundo. Este resultado acumulado até o momento do semestre deverá ser parcialmente consumido para compor o patamar atual de distribuição de rendimentos do fundo durante os meses de maio e junho. Então, a gestão aqui já está explicando para a gente, para não ter nenhum tipo de ruído nem estresse no mercado, que a gente tem as compromissadas, a gente sabe que essas compromissadas elas têm o seu vencimento, quando tem vencimento tem o pagamento, então ele já tem ali o dinheiro separado para o pagamento dessas operações, então vai ser impactado a DRE, mas como ele tem reservas, ele vai conseguir manter ali os dividendos. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, aquele like ajuda demais aqui na divulgação do meu canal e também se inscrevam, estou na missão aqui de chegar a 2.000 inscritos até final de maio. Tá complicado, mas conto com a ajuda de vocês, beleza? Bom, o resultado do mês foi positivamente impactado pelas vendas de alguns CRIs, ele descreve aqui para gente, todos vendidos com ágio em relação ao valor de aquisição e que juntos geraram um lucro de aproximadamente 400 mil. Ponto 2, amortização extraordinária dos CRIs, ele coloca aqui os nomes para a gente também. Ponto 3, venda e recompra do CRI cota, com a finalidade de destravar a inflação acruada. Esse aqui eu vou destacar para vocês aqui abaixo, tá? Já vou comentar sobre ele. Seguindo, durante o mês foi realizada a movimentação total entre compras e vendas de 111,7 milhões, sendo que a alocação líquida total foi de aproximadamente menos 23,7. Então, o fundo mais vendeu do que comprou. Das vendas definitivas realizadas no mês, quase que a totalidade se deu em CRIs indexados ao CDI, em linha com nossa estratégia de aumentar gradativamente ao longo deste ano a exposição do fundo em CRIs indexados a IPCA. Então, pessoal, interessante. A gente sabe que a Selic está próxima aí de um ciclo de baixa, então o fundo já está começando a desinvestir ali em operações atreladas ao CDI e vai migrando para o IPCA. Interessante, tem que fazer esse movimento com uma certa antecedência, porque no dia lá que o Banco Central anunciar corte da Selic, queda na Selic, aí o mercado já vai ter precificado todas as operações. Então é interessante sempre fazer esse passo, dar esse passo um pouquinho antes. Então, com isso, o fundo terminou com 58% dos CRIs indexados ao IPCA, antes estava 56%, e 42% indexado ao CDI, antes estava 44%. E a meta é colocar ali exposição em IPCA em patamar superior a 60% da carteira de CRIs. Tá? Então, interessante aí para quem é cotista, para quem está estudando, aqui o gestor está deixando claro o racional dele, tá? Para os próximos meses. Aqui tem as movimentações, pessoal, não vou ficar lendo para vocês, quem quiser só pausar o vídeo, mas basicamente todas as vendas aqui, elas geraram lucro, tá? O que eu quis destacar aqui são dois pontos. Então, venda e recompra de 44 milhões do CRI Cota, salvo engano, essa é a quarta ou quinta maior posição do fundo. E essa operação simplesmente de você girar esse papel para desacroar a inflação, gerou um resultado aqui de 1,8 milhão de inflação acroada, que virou o resultado caixa no CRI após a venda. Então, teve aqui um baita de um lucro. Esse tipo de movimentação de gestão ativa, acho que vale super a pena para já colocar logo esse valor no bolso do cotista ou simplesmente para o fundo ter reservas para conseguir ali, enfim, passar por alguns meses de turbulência, como por exemplo maio e junho, agora que a gente vai ter o pagamento das compromissadas, o vencimento. Então é interessante, gosto muito desse tipo de movimentação. Ponto 2 que eu quis destacar, a venda de 694 praticamente R$ 1.000 em cotas de FIIs. Muito provavelmente aqui o fundo teve um prejuízo, mas o meu ponto não é nem falar se teve prejuízo ou ganho. A questão que eu bato muito aqui com vocês, custo de oportunidade. Pessoal, mesmo que você tenha prejuízo em uma posição, se você tem uma outra operação que te dá uma oportunidade melhor, ali você vai conseguir recuperar esse prejuízo que você está absorvendo e gerar um lucro maior, tem que cortar aqui na carne e ir para a outra operação. Não estou falando aqui indicação nem de compra nem de venda, simplesmente estou tentando passar essa mensagem para vocês. Por quê? Porque eu demorei muito tempo para conseguir aprender isso também. Eu também, por um tempo, ficava fazendo preço médio, esperando aquela cotação subir até o meu preço médio para aí eu sair. E com muito tempo já de mercado, eu percebi que a gente tem que olhar a carteira como um todo.
não aquela operação. Eu posso recuperar esse meu prejuízo em uma outra operação, não tem problema nenhum, porque o custo de oportunidade que ele é único, tá? Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, para não ficar muito longo, eu vou seguir aqui o relatório. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posso fazer um vídeo focado só nisso, esses vídeos técnicos. Eu ainda não estou trazendo aqui para o canal, estou tentando fazer o canal crescer um pouquinho mais só com relatórios, para depois lançar esses vídeos. Mas se eu ver que a demanda está alta, eu já faço. Bom, a DRE aqui, então a gente consegue ver as despesas operacionais, financeiras. Aqui a gente tem o resultado bruto, o resultado líquido que foi distribuído. Não, perdão, aqui o resultado líquido que foi gerado, tá? Então aqui a gente não teve nenhuma grande movimentação no mês de março, nem de abril, super tranquilo. Aqui a gente vai dar uma olhadinha no saldo do resultado acumulado por cota, a gente vê o que o fundo falou ali no começo, né? Então, praticamente em 23, ele foi só engordando aqui o seu resultado. Provavelmente agora aqui em maio e junho a gente vai ver uma queda pelo pagamento das compromissadas, mas nada que assuste no longo prazo. Estava dando uma olhadinha aqui na DRE, aqui que eu queria chegar, ó. FIIs, ele está vendendo com prejuízo, está vendo? Tanto em abril quanto em março. Mas não me incomoda esse tipo de operação, desde que o fundo esteja conseguindo alocar esse valor em uma outra oportunidade melhor e que pode ser única naquele momento. Então, isso aqui que eu quis exemplificar para vocês. Pessoal, basicamente é isso, não temos mais nenhuma grande novidade no fundo. O fundo segue tranquilo, um caixa forte aí quando a gente fala de um fundo high grade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o like, se inscrevam. Lembrando, o Telegram está na descrição e comentário fixado. Valeu!